Olá, bom dia, você que assiste a TV Câmara Campinas, mais um Café com o Presidente começando, aquele nosso bate-papo semanal com o presidente da Câmara Municipal de Campinas, o vereador Luiz Rossini. Bom dia, presidente. Bom dia, bom dia. É uma alegria estar aqui conversando com o nosso pessoal aí no nosso café semanal. Tá certo, então, e na última semana, olha, sempre aqui a gente traz muito trabalho da presidência da Câmara de Campinas e um deles foi aí a visita à Câmara de Sorocaba. A gente lembra que lá em janeiro o pessoal veio aqui, conheceu o know-how da Câmara de Campinas e agora o senhor foi até lá também fazer essa visita. E o que foi discutido lá, o que vocês levaram e o que vocês trazem também como experiência para cá, presidente? Eu acho que essa troca é sempre muito legal, né? Primeiro nós ouvimos mais uma vez do presidente, dos técnicos lá de Sorocaba, a referência que Campinas é na Elecamp e em outros setores administrativos. E eles foram mostrar um pouco daquilo que eles já estão implementando a partir de sugestões e contribuições que eles escolheram aqui. E obviamente quando a gente vai para uma outra Câmara, a gente acaba também ampliando o nosso olhar, né, do ponto de vista de estrutura, de funcionamento, de processo. E algumas coisas que a gente viu lá, a gente achou interessante talvez até fazer adequações aqui. Mas o objetivo dessa integração é fortalecer o Poder Legislativo. Enquanto representante, né, do Poder Legislativo no município, a gente poder trocar informações que visam o aperfeiçoamento do funcionamento do Poder Legislativo, isso contribui, né, com a nossa democracia. Eu acho que é uma missão que não deve se restringir apenas aos limites territoriais da cidade. Aquilo que a gente puder fazer para contribuir, trocando, importando inclusive soluções que possam facilitar o acesso, a transparência, melhorar a relação das câmaras com a população é uma obrigação de todo legislador. São as parcerias dos legislativos aqui, não só da RMC, né? Sim, ampliar. Eu acho que lá é a região metropolitana de Sorocaba, eles têm uma outra realidade, mas temos problemas comuns, né? Então a gente discutir como enfrentar esses problemas comuns, às vezes uma medida que eles adotam lá pode ajudar aqui e vice-versa. Mas essa integração é sempre positiva. E aqui na Câmara, na última semana também nós tivemos diversas homenagens. Você que acompanha a TV Câmara Campinas deve lembrar, se não, depois você pesquisa lá no site da Câmara, que nós temos aqui as honrarias, que são homenagens propostas pelos parlamentares, passam pelo plenário e depois de aprovadas é marcado um dia para que esse homenageado receba um diploma ou uma medalha. E na última semana nós tivemos aqui na semana a dona Irã Barbosa uma solenidade. Conta para nós, presidente. Então, o vereador Jorge Schneider já havia concedido o título de cidadão campineiro, em memória, a dona Irã Barbosa, né, reconhecendo a importância que ele tem para a cultura paulista e brasileira, né? A dona Irã é uma referência, várias composições. E ele é o pai, o patrono do samba paulista, com sotaque italiano. E aí, aproveitando que havia essa homenagem a ser prestada, que o vereador Jorge Schneider apresentou, nós também conseguimos uma parceria com o Comites, que é uma instituição ligada à comunidade italiana de São Paulo, também com a Secretaria Estadual de Cultura, da Economia e da Indústria Criativa e a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, trazer para a nossa Câmara uma exposição, né, de quadros do Adoniran Barbosa que contam a história de algumas das suas composições musicais. Então essa exposição permite que a população de Campinas também tenha contato, acesso a alguns aspectos aí da vida e da obra, né, artística de Adoniran Barbosa, que nasceu em 1912, quando em Valinhos, né? E Valinhos era distrito da comarca de Campinas, então a gente pode dizer que ele era campineiro. É verdade, hein? E olha, foi interessante que o neto dele, Alfredo Rubinato, fez questão de vir para cá participar, para receber a homenagem em nome do seu avô, saiu do Rio de Janeiro e foi uma sessão assim, muito alegre, descontraída, significativa. E no último dia 11, né, a gente teve aí o aniversário dos 123 anos da Ponte Preta
E no dia 10 nós tivemos, por sua iniciativa, presidente, justamente também a entrega do diploma de mérito esportivo que aconteceu lá na sede da Associação Atlética Ponte Preta. Fala um pouquinho para mim, quando a gente pensa nos times de Campinas e nessa homenagem especial. Primeiro, assim, a relação da Câmara Municipal com a Ponte Preta, ela começou quando a Ponte Preta foi criada. Tanto que o documento que comprovou que a Ponte Preta hoje fez 123 anos, no dia 11, foi fornecido pela Câmara Municipal de Campinas. E esse documento foi um convite feito pela diretoria da Associação Atlética Ponte Preta, endereçado ao então vereador Tomás Alves, né, para o churrasco de comemoração do primeiro aniversário da Ponte Preta, que seria realizado no dia 11 de agosto de 1901. Né? Então, mostra essa relação, no caso da Câmara, da época, com a associação que era recém-criada, e essa relação foi se estreitando e temos várias passagens ao longo da história da ponte em que a Câmara, vereadores estiveram envolvidos. A Câmara tem uma participação no mundo esportivo, não apenas com a Ponte Preta, com o Guarani e outras equipes também. E nós fizemos questão de prestar essa homenagem à Ponte, porque é o clube de futebol mais antigo em atividade do Brasil, né? E sempre, obviamente, quando ele conquista alguma vitória, ele também eleva o nome da cidade de Campinas. E a Câmara também está sempre antenada com os temas diversos. E nós tivemos aí no último dia 9, que foi o Dia Internacional dos Povos Indígenas, lembrando que inclusive a gente tem uma lei municipal falando sobre isso, e o senhor participou ali daquela abertura, que nós tivemos aí a criação de um grupo de trabalho para estruturação do Plano Municipal de Apoio ao Indígena em contexto urbano. Fala um pouquinho do que foi aquele encontro e do que a gente pode pensar que esse grupo vai trazer aqui para a nossa cidade, qual é o envolvimento da Câmara? Sim. Primeiro eu estive lá representando a Câmara juntamente com o vereador Gustavo Peta, que é o autor da lei que institui o 9 de agosto como Dia Municipal dos Povos Indígenas. Existe também essa data, o Dia Mundial dos Povos Indígenas, instituído pela ONU, e nessa solenidade ela foi marcante. Primeiro, para a gente reconhecer, nós possuímos cerca de 3.000 indivíduos de 40 etnias de povos indígenas que falam 20 idiomas diferentes presentes na cidade de Campinas. A política de cotas da Unicamp também tem atraído indígenas para os bancos das universidades, cerca de 400 hoje estudam na Unicamp, e isso obviamente determina que a cidade deva ter um novo olhar para essa população. Eles têm uma cultura própria, têm hábitos, costumes, e esse processo deles serem acolhidos e incluídos também na cidade através de políticas públicas é uma necessidade, né? Respeitando, obviamente, a identidade cultural, étnica de cada indivíduo. E essa reunião serviu para comemorar esse Dia Municipal dos Povos Indígenas, celebrar um compromisso, uma carta que chamou Aliança Entre Todos Nós, né, onde a Prefeitura e Câmara se comprometem juntamente com um movimento chamado Etnocidades, composto por representantes dessas etnias, de pensar como fazer essa troca e olhar para esse indivíduo que vive no meio urbano, né? Que veio lá da floresta. Eles têm uma cultura muito rica, muitos ensinamentos para dar para quem mora na cidade e, obviamente, essa troca é rica. A gente tem que respeitar eles, que são os povos originários. Né? Os índios, os indígenas estavam aqui quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui. Né? Então é um processo de luta, de resistência que precisa ser reconhecido e valorizado nos dias atuais. E a gente lembra que esse tema tem sido muito discutido, inclusive a gente está tendo ali aquela questão da cúpula da Amazônia, a importância dos povos originários, e a gente quando fala, todo mundo pensa, olha, só tem, né, o pessoal, não, eles têm um contexto urbano e tem essa importância, e também quando a gente pensa em políticas públicas, também ter esse olhar, esse novo olhar que o senhor menciona, né, presidente? Sem dúvida, né? Os indígenas eles estavam em todo o Brasil.
né? Não estavam só lá na selva amazônica, lá eles acabaram preservando ainda mais a sua identidade. Mas o estado de São Paulo também possui diversas etnias, né? De grupos Guarani, Pataxós, Cariri, Xoró, enfim, outros que vivem aqui, e hoje Campinas tem até indivíduos que vieram de outras regiões, né? De outras aldeias, outras tribos. E é muito gostoso poder ouvir um pouco da história, da cultura que eles trazem, né? Assim, é como pensar uma cidade que possa incluir todos, né? Todos os povos, todas as raças, todas as pessoas, independente da sua condição física, né, de origem. Eu acho que é essa sociedade que a gente precisa construir, né? Onde todos têm o seu lugar e tenham a sua cultura e identidade respeitados. Falando em construção de uma cidade, de um lugar melhor, Campinas também sediou na última semana a reunião da Frente Nacional dos Prefeitos com o tema Reflexões sobre o futuro das cidades, saúde e direitos humanos. E o senhor participou dessa abertura. O que foi discutido ali? O que a gente pode tirar de lição para Campinas e também aí dessa participação da Câmara quando a gente pensa em políticas públicas? Olha, estive lá, o vereador Marcelo Silva também esteve presente lá nesse evento, veio o secretário de Estado Gilberto Kassab e vários prefeitos que compõem a Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos para discutir alguns temas. Como o foco era saúde e direitos humanos, é muito interessante, eu pude perceber lá a riqueza que tem também nesse encontro de prefeitos, que representam municípios com realidades muito distintas, características muito específicas, municípios do Rio Grande do Sul, da região norte, mas apesar das diferenças culturais, regionais, sociais, econômicas, há muitos desafios e problemas comuns, como a questão dos direitos humanos, né? O que cabe ao gestor municipal, o prefeito e os vereadores, adotar as políticas e garantir os direitos humanos também, para todo morador, né? Através da saúde, educação. E tem uma questão que foi debatida nesse encontro, relatada pelo prefeito de Jacareí, e que o prefeito esteve com ele, junto com outros, com o ministro Alexandre de Moraes, que baixou uma decisão judicial obrigando e dando prazo para os estados e municípios apresentarem ações voltadas à população em situação de rua. Mas na visão dos municípios, a obrigação está acabando ficando apenas com o município. E a solução para enfrentar esse fenômeno da população de rua depende de envolver a União, os estados e também os municípios. Há competências legais para enfrentar essa realidade que não está no município. Por exemplo, a presença do tráfico de drogas, que acaba sendo um fator perverso para esse morador, né? Que a dependência química, às vezes, passa a ser o seu principal problema e que acaba dificultando, inclusive, ele aderir a políticas públicas que visam resgatar a sua autonomia, a sua cidadania, respeitar os seus direitos. Mas a repressão ao tráfico não cabe ao município, é um dever do Estado. Assim como outras políticas, você precisa ter aqueles que precisam de acolhimento, sim, atendimento médico, né? O governo federal também tem que ajudar com isso. Então esse assunto foi um dos assuntos dentro desse escopo de direitos humanos tratado nesse encontro, e eu acho que foi importante Campinas sediar esse evento, porque também demonstra a importância de Campinas para o restante do país, e como presidente da Câmara eu pude ir lá representar o nosso legislativo e também dar a nossa sugestão, contribuição para esses temas. Rossini, já que você inclusive falou desse tema e dessa decisão, a gente tem aqui na Câmara, a Câmara antenada com o que acontece na sociedade, uma comissão especial de estudos que trata da situação da população de rua aqui, e que na última semana, inclusive, trouxe o Ministério Público, trouxe organizações sociais. Queria que o senhor falasse um pouquinho desse trabalho do Legislativo também com essa preocupação. O vereador Paulo Gaspar propôs essa comissão. Quando ele criou, eu até estimulei que ele fizesse, porque eu fiz uma comissão dessa há 10 anos atrás, e o fenômeno ele tem crescido e, obviamente, tem preocupado a população, né? Então, o debate proposto nessa comissão de estudos, foi o Legislativo podendo interagir e ouvir representantes do Poder Público Municipal, Secretaria de Assistência, Saúde, Segurança,
representantes da sociedade, diversas associações de moradores, e nessa especificamente os conselhos de segurança comunitário e o Ministério Público, é fundamental, porque a partir dessa discussão e debate é que vão sair propostas para enfrentamento desse fenômeno e realidade, né? De uma forma que respeite, obviamente, não viole direitos, mas que tenha assim, coisas que possam dar resultados mais concretos e palpáveis. Eu estou muito otimista, quero inclusive cumprimentar o vereador Paulo Gaspar, os vereadores que participam dessa comissão, e até estou numa expectativa grande de ver o relatório, que certamente vão surgir ali sugestões, propostas para Campinas também tratar esse assunto com a responsabilidade que ele requer. Tá certo, então, Rocine, uma semana de muito trabalho, muita produção e até a próxima segunda-feira. Até, espero você aqui no Café com o Presidente. Bom dia para você, continue com a programação da TV Câmara Campinas.